algumas questões mais profundas ligadas à economia e ao desenvolvimento de Portugal. Obrigado por estares cá. Começava por perguntar, digamos, esta tua atividade junto dos mercados asiáticos, como é que comparas, digamos, é evidente que a comparação é difícil, mas como é que comparas a dinâmica dos países da Ásia com Portugal e alguns outros países europeus? O que é que podemos, digamos, o que é que se pode salientar primordialmente? Boa tarde, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Há muitos temas a mencionar, há muitos aspectos a referir relativamente à singularidade ou à forma dos mercados asiáticos. No entanto, o que se nota é que há uma vontade, nomeadamente na China e no Vietnã, das pessoas em fazer dinheiro, em desenvolverem, em trabalharem. Os tempos são diferentes, ou seja, as pessoas trabalham normalmente 6 dias por semana, têm à volta de 15 dias de férias, acham que nós na Europa somos uma gente muito relaxada e há uma preocupação muito grande em fazer dinheiro, em desenvolver-se. Eu diria que todos os mercados asiáticos são muito diferentes. Se nós estamos a ver um mercado como o Japão, que tem um rendimento per capita superior a $30.000, do nível da Suécia, é muito diferente, mas mesmo assim existe uma grande dinâmica, uma grande vontade de querer fazer dinheiro, uma grande vontade de querer contribuir para o bem coletivo. Talvez porque as sociedades asiáticas ainda continuam a regir-se pelo tema de que o importante não é o individual, mas sim o coletivo. O grupo é sempre mais importante que o individual. Pronto, isso também, digamos, esse tema é uma das questões recorrentes que eu tenho afirmado e tenho reforçado, que é esta dificuldade que temos em Portugal de termos um espírito coletivo, quer como país, mas muitas vezes também como em grupo, nas cidades, nas freguesias, em termos profissionais, há pouco esse espírito do coletivo. Quais serão as razões fundamentais dessa falta de espírito coletivo? É curioso que quando eu vinha, hoje de tarde, quando ia visitar um cliente, estava a ouvir o rádio e falava um homem sobre a experiência em Portugal e dizia que nós temos uma paixão por nos odiarmos mutuamente. Mas curiosamente é uma paixão de ódios individuais e dizia ele, comparando os sites portugueses com outros em que os comentários são sempre mais agressivos. Eu não sei, mas a verdade é que Portugal não tem sido propriamente um caso, nestes 8 séculos em que foi inventado, não tem sido propriamente um caso de insucesso. Aquilo que nós precisamos é de um inimigo e de uma situação em que não se pode olhar para trás e o português funciona. Precisamos de uma crise. Portanto, parece-me também que esta crise que atingiu o mundo todo e também nos atingiu a nós, acho que não está perfeitamente interiorizada em Portugal. Portanto, esse inimigo que nós precisamos ainda não está visível e, portanto, isso pode também ser relevante para este certo comodismo, acomodarmos à situação. Talvez ainda não esteja totalmente visível, mas já se começa a verificar muito. Quando temos 10% de desemprego declarado, quando temos muitas famílias começam a ter dificuldades, quando vemos que começa a haver um crescente na aquisição de bens mais baratos, uma transferência, tudo, mas essa transferência, curiosamente, não é só em Portugal, é em todos os países desenvolvidos. Começou no Japão há 20 anos atrás, quando explodiu a bolha, mas eu acho que neste momento as pessoas começam a sentir bastante o tema. Aliás, está-se a sentir uma fase difícil no país e as pessoas estão tristes. Recordo-me dos anos 80, em que as pessoas tinham, de facto, este estar triste depois da intervenção do Fundo Monetário, e agora está a aparecer isso. Está a aparecer isso, mas será que essa tristeza, um pouco dessa raiva, alguma revolta até, não está mais só, digamos, na classe mais média-baixa ou na classe baixa, e, digamos, as elites e a classe média-alta ainda não sofreu e, portanto, na prática costumam ser sempre as elites que vão levar a sociedade a dar um salto em frente. As nossas elites parecem demasiado acomodadas e ainda não sentiram a crise. Talvez não haja desemprego suficiente nessas áreas, não sei, mas a verdade é que as sociedades são obras coletivas e aquilo que se podem dizer as classes menos elevadas, não sei se essa expressão será correta, porque, por exemplo, num país como o Japão, 95% das pessoas consideram-se classe média. Dizem, eu sou classe média. E eu gostava que Portugal fosse da mesma maneira. Era uma forma de desenvolvimento. Eu não gosto muito de separar as classes. Mas a verdade é que nós estamos com momentos complicados. Estamos com momentos de uma crise interna e, sobretudo, com uma crise de assimetrias nacional muito complicada. Se a vida
é complicada em Lisboa, é mais complicada nos outros sítios, no Porto, etc., começa a ser complicada. 20% da população do Porto vive em bairros sociais e dizem que 20% da população na zona do Porto tem carências de vida. Tem carências. Portanto, digamos que um dos temas também que temos referido aqui neste bloco de notas é esta assimetria em Portugal que existe não só a nível de rendimentos, digamos, as pessoas que ganham pouco ou que têm poucos rendimentos, há uma assimetria grande, mas também há uma assimetria grande em termos de regiões. E, digamos, um dos temas também que temos falado aqui é a necessidade de evoluirmos para um quadro legal de regiões, digamos, administrativas ou regiões autónomas, no limite, e penso que também és favorável a isso. O tema das desigualdades e das assimetrias existe em todo lado. E o que tem acontecido é que em todas as áreas tem havido uma capital que emerge nos países. No caso do Brasil, houve um esvaziamento do Rio de Janeiro a favor de São Paulo. Noutros casos, em Portugal, do Porto em relação a Lisboa, e no caso do Japão, curiosamente, houve um esvaziamento de Osaka em relação a Tóquio. Tóquio tem absorvido uma grande parte das empresas e dos bancos que estavam sediados em Osaka e passaram para Tóquio. No entanto, é engraçado que eu recebi há pouco tempo um estudo feito no Japão, que era um inquérito sobre a descentralização administrativa feita às empresas, e dizia que 60% das empresas suportavam a descentralização administrativa. Já existe um regionalismo no Japão, já existem cerca de 37, 39 governos regionais. No entanto, vê-se que mesmo nos países desenvolvidos há uma necessidade de cada vez aplicar mais os seus fundos regionalmente, ou seja, haver uma ligação, porque quem não está regional, quem não está próximo das populações... decide mal. Decide mal, normalmente. E no Japão eles até se queixam que tem coisas grandes, como o governo regional de Tóquio, tem 35 milhões de pessoas, mas depois tem prefeituras muito pequenas e estão a reforçar o tema, com responsabilidade fiscal. Ou seja, a discussão dos impostos é feita ao nível dos governos regionais, não é feita ao nível dos governos nacionais. E, curiosamente, houve duas prefeituras que entraram em falência técnica. Estou num processo de reestruturação. Portanto, eu penso que o caminho é ter uma aplicação responsável dos fundos localmente e conhecer as pessoas. Porque quem está fora dos sítios não tem de conhecer, não pode, tem essa dificuldade. E, portanto, digamos, outras questões que temos conversado e falado noutros locais também é que estratégia é que Portugal deve seguir, ou Portugal, digamos, como país, ou algumas regiões do nosso país, no caso de não conseguirmos criar uma estratégia comum. E tens defendido e tens falado de 3 vetores muito importantes, que é olharmos sempre nas iniciativas económicas e empresariais numa sob o ponto de vista internacional, não olharmos para iniciativas económicas, ou evitarmos olhar para iniciativas empresariais, digamos, muito viradas unicamente para o mercado doméstico. A questão do conhecimento, criatividade e inovação. Gostaria que explicasse um pouco quais são as ideias que defendes nesta perspectiva de desenvolvimento do país. Eu acho que a internacionalização sempre foi a peça fundamental no desenvolvimento do Porto. O Porto começa-se a desenvolver na Idade Média e começa-se a desenvolver no século XVIII fazendo comércio internacional. As carnes, os vinhos, é aí que o Porto desenvolve. E o Porto, nomeadamente o Porto, ou uma zona do país, para se desenvolver, tem de ir buscar algo, as geografias, que sejam diferentes. Porque se for fazer alguma coisa, se for centrar-se naquilo que está feito a Portugal, as coisas acabam todas em Lisboa. Qualquer coisa que se começa a desenvolver aqui, há um magneto que é normal, que é um magneto que se calhar é normal, não vou estar a discutir, mas as coisas acabam todas ou acabaram todas em Lisboa. A não ser nos períodos em que há alguma assimetria de poder, em que o poder central está um pouco mais fraco. Mas a verdade é que nós temos a avançar para as geometrias distantes, sobretudo aquelas em que Lisboa está afastada. Não vamos ficar por geometrias ou por áreas de segunda, mas nós podemos perfeitamente fazer uma ponte com o Oriente, com o Japão, com a China, com a Coreia e com outros locais e tentar mostrar o que é o Porto. Tenho recebido vários amigos meus e amigas do Japão e eles adoram vir ao Porto. Dizem que o Porto tem aquilo tudo, a uma escala pequena mas interessante, que podem encontrar numa sociedade europeia e que uma sociedade europeia lhes agrada. Portanto, nós podemos ser um hub internacional para essa gente. O que é que, portanto, por exemplo, esses japoneses acham, o que é que eles acham interessante nessa sociedade europeia e aqui no Porto? O que é que distingue, digamos, o que é que há distintivo de nós para a arquitetura, as pessoas, a arrumação,
a beleza natural